Eu penso que se alguma vez na vida a gente já reclamou de alguma coisa, perto do que acontece nesse livro, a nossa reclamação não tem valor nenhum. E você vai entender por quê. Muito prazer, eu sou o Doni, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. E se você tá chegando aqui agora, não perde tempo e já se inscreve aqui no canal. Aproveita e deixa um gostei nesse vídeo que ajuda pra caramba e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A Segunda Guerra Mundial é um tema que não agrada a todo mundo, porque de certa forma acaba gerando um desconforto nas pessoas. Principalmente quando se fala das atrocidades cometidas pelo regime nazista. Mas isso num todo faz parte da história e falar sobre isso é uma forma de educar e apresentar para as pessoas um modelo de conduta que não deu certo e nunca vai dar certo na história da humanidade. Mesmo porque viver na base do medo e sendo perseguido por um dos piores regimes que já aconteceu na história, com certeza não foi nada fácil. Mas de certa forma falar um pouco desse assunto serve como alerta para a humanidade. Os Fornos de Hitler, escrito pela Olga Lendl, é uma obra muito bem conceituada desde quando foi publicado, principalmente pelo conteúdo que é encontrado aqui dentro desse livro. Ele foi publicado ali por volta do ano de 1947, pouco tempo depois do final da Segunda Guerra Mundial. E é um livro que recebeu também uma mensagem enviada pelo próprio Albert Einstein para Olga depois que ele leu essa história dela, agradecendo ela ali pelo relato escrito dela, né, como uma grande obra, uma grande contribuição para a humanidade, principalmente porque a Olga deu voz para aquelas pessoas que foram esquecidas ali do Holocausto. Eu só vou pedir para você um certo cuidado se você tem um pouco de sensibilidade com esse tipo de história. E se isso gera um gatilho ruim em você, eu peço para que você não leia esse livro, porque ele é bem perturbador e pode causar mal para você. E eu vou pedir para você também um certo cuidado, ou até mesmo você não continuar assistindo esse vídeo, porque eu vou detalhar algumas coisas do livro aqui e isso pode gerar um certo desconforto para você. Mas num todo é um livro que realmente deveria ter sido escrito para mostrar pra gente como foi a realidade de quem viveu na pele o horror do Holocausto. E se você entender que consegue assistir esse vídeo, então fica aqui com a gente até o final. Os Fornos de Hitler vai contar a história de uma sobrevivente ali dos campos de concentração de Auschwitz-Birkenau. Olga era uma judia e nesse período vivia muito bem com sua família ali na cidade de Klausenburg, capital da Transilvânia. O seu marido tinha um hospital ali na cidade e apesar das inúmeras e cansativas consultas que eles tinham por dia, tudo era feito com muito zelo e eles amavam o que eles faziam. O ano era 1944, praticamente quase no final ali da Segunda Guerra Mundial já, e a essa altura a Europa ainda tinha seus 2/3 sobre as garras do Terceiro Reich. Mas em um certo dia o seu marido foi convocado pela SS, que é uma organização militar nazista, e foi enviado para o campo de concentração de Auschwitz, o mais cruel e mais famoso campo de concentração da história. E por ser um médico renomado ali na sociedade, a Olga então acreditou que a SS tinha convocado ele para ajudar ali em alguma frente de batalha que tivesse precisando de auxílio médico. E por medo de acabar ficando sozinha ali, longe do seu marido por conta da guerra, a Olga então decide acompanhar o seu marido até Auschwitz e acaba levando seus pais e seus filhos junto com ela. E o fato dela agir por impulso ali e acabar acompanhando o seu marido e levando toda a sua família junto rumo a um lugar que era até então desconhecido, acabou se tornando uma culpa que, segundo a própria Olga, ela carregou por toda a vida dela. Mal sabiam eles que estavam indo direto para um matadouro. A Olga relata que já ali na estação, quando eles estavam aguardando para pegar um trem que ia para Auschwitz, uma sensação horrível passou a tomar conta dela. Principalmente quando ela viu os soldados alemães empurrando as pessoas como se fossem animais para dentro de um vagão que era usado para carregar gado. E uma viagem extremamente sufocante que durou 7 dias dentro de um vagão extremamente apertado, super lotado e que não tinha praticamente nenhuma entrada de ar. Infelizmente, algumas pessoas acabaram morrendo nesse percurso dentro do trem, e os soldados alemães quase não davam água para eles, muito menos comida para eles durante esse trajeto. Sem contar que eles avisavam para os alemães que haviam pessoas mortas ali, e os alemães faziam pouco caso da situação, falando para eles guardar seus próprios mortos, que logo logo teriam mais pessoas que iriam morrer ali dentro. E aí você pensa que situação extremamente subhumana que eles estavam passando ali. E apesar de todo o sofrimento indo em direção ao desconhecido, isso ainda não era nada diante do que estaria por vir para eles. A essa altura, a Olga já entendia que seu marido não tinha sido convocado para ajudar em nenhum hospital e que muito menos ele seria útil para alguma coisa ali para os alemães. Eles estavam sendo presos e deportados. Quando eles finalmente chegaram no destino, o pouco de esperança que eles ainda tinham acabou indo embora de uma vez. Ali dentro do campo de concentração era feita uma seleção das pessoas pelos soldados nazistas. As pessoas eram separadas em duas filas
filas de acordo com as análises feitas pelos próprios soldados nazistas e eram encaminhadas então para a fila da esquerda ou para a fila da direita. E as pessoas que eram selecionadas para irem para a fila da esquerda, infelizmente iriam direto para a morte. Elas eram encaminhadas para as câmaras de gás e depois para os crematórios. Essas pessoas que iam para a fila da esquerda eram pessoas consideradas descartáveis ali para os nazistas, pessoas que não serviam nem para trabalharem nos campos de concentração. Geralmente eram os idosos, as crianças ou qualquer pessoa que tinha alguma deficiência que as impedia de trabalhar ali para os nazistas. Meu Deus do céu. E a gente se depara aqui com um segundo momento na vida da Olga que infelizmente ela se arrepende muito por ter tomado outra atitude por impulso. Quando ela viu seus pais indo para a fila da esquerda ali, automaticamente ela pediu para que os soldados levassem o filho dela junto para a fila da esquerda para que ele ficasse com os avós. Na cabeça dela, quando ela viu que aquela fila da esquerda tinha mais idosos e mais crianças, ela achou que aquelas pessoas seriam poupadas do trabalho forçado e ela não queria ver seu filho trabalhando ali nos campos de concentração. E por isso ela pediu para os soldados para que levassem ele junto ali com os pais dela para a fila da esquerda. Infelizmente, o choque de realidade veio para ela dias depois, quando uma guarda ali do campo de concentração falou para ela que aquelas pessoas que iriam para a fila da esquerda eram as pessoas que iriam morrer ali naquele dia mesmo. A gente não pode nem imaginar o que isso causou para ela naquele momento. Ela se arrependia por ter feito a família acompanhar ela nessa viagem e agora descobre que acabou mandando seu filho para morrer ali junto com seus pais. E no desespero de tentar ajudar de alguma forma, ela acabou cometendo um erro. O que a gente não pode julgar a Olga de forma alguma, mesmo porque até aquele momento ninguém sabia das atrocidades que eram cometidas pelos nazistas. Mas a pior parte ainda estava por vir nesse livro. Quando a gente chega no capítulo 10, eu confesso para vocês que é o capítulo mais perturbador que eu li até hoje na minha vida. Através dos contatos que ela acabou fazendo com um grupo de resistência ali dentro do campo de concentração, foi que ela descobriu o que realmente acontecia ali do outro lado dos trilhos, no campo de Birkenau. Para mim, foi a parte mais tensa desse livro, sem sombra de dúvidas. Eu vou até pedir licença para vocês aqui para ler um trecho desse capítulo, se vocês me permitem. Cada forno crematório tinha grandes bocas, ou seja, havia 120 bocas. Dentro de cada uma podiam ser colocados 3 cadáveres por vez. Isso significava que podiam cremar 360 cadáveres por operação. Isso era apenas o começo da meta de produção nazista. 360 cadáveres a cada meia hora, que era o tempo necessário para reduzir a carne humana a cinzas. Perfaziam 720 por hora, ou 17.280 cadáveres a cada turno de 24 horas. E os fornos, com assassina eficiência, funcionavam dia e noite. E ela ainda continua o relato. Às vezes os fornos ficavam tão lotados que não conseguiam dar conta do trabalho, mesmo em turnos de 24 horas. Os alemães tinham então que cremar os cadáveres em valas da morte, que eram trincheiras com cerca de 60 metros de comprimento por 4 metros de larguras, providas de um eficiente sistema de drenagem para escoar a gordura humana. Dolorido, triste, perturbador. Chega a dar nojo e raiva de saber que existiram pessoas tão cruéis ao ponto de industrializarem a própria morte de inocentes. Essas pessoas viveram o próprio inferno na Terra e até então a humanidade não sabia dessas atrocidades que eram cometidas, que só foram reveladas depois ali do final da Segunda Guerra Mundial. Realmente não dá pra digerir que algo assim aconteceu na história. Até que um dia um certo alívio acontece ali na vida da Olga, se é que eu posso chamar isso de alívio, né? Mas por ela ter um certo conhecimento em medicina ali, justamente por ter trabalhado com seu marido, ela acaba sendo chamada para trabalhar numa enfermaria meio que improvisada ali dentro do campo de concentração. E é onde ela passa a comer um pouco melhor, passa a dormir num lugar um pouco mais espaçoso, ter um pouco mais de regalia, pouca coisa melhor do que ela vivia antes. E a própria Olga fala que deu muita sorte por ela ter sido enviada para Auschwitz em 1944 e por ela ter sido útil ali no campo de concentração, trabalhando ali na enfermaria. Isso de certa forma salvou a vida dela. Infelizmente o que não aconteceu com seus pais, seus filhos e seu marido. Os Fornos de Hitler, apesar de ser um livro pesado e de embrulhar o estômago em algumas partes, ainda assim é um livro extremamente necessário para a humanidade, justamente por ser um relato real de uma pessoa
pessoa que viveu na pele ali o horror do Holocausto. E a sensação que a gente tem é como se a Olga estivesse escrevendo um diário, detalhando ali os dias dela vividos dentro do campo de concentração. Chega a arrepiar só de ler esse livro. Mas é necessário pra gente entender de uma vez por todas que isso é uma coisa que não pode acontecer de novo com a humanidade. A vida é um dom dado por Deus pra nós e ninguém tem o direito de interferir nisso. Só quando a gente entender que o respeito, o carinho e o amor são as coisas que salvam o mundo, só assim é que a gente vai ter um pouco de paz. E como está escrito no último capítulo desse livro, que a gente ainda possa ter fé como a Olga teve. Eu peço desculpas a você por esse vídeo, se ele te causou algum mal ou se ele te gerou algum gatilho ruim. A minha intenção é que a memória dos judeus e de todas as pessoas que sofreram nas mãos dos nazistas não sejam esquecidas nunca. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!